Olá, exploradores! Hoje nós vamos falar sobre como dar feedback sem gerar defensiva na equipe. Imagine uma cena que deve ser bem comum para você. São quase 5 da tarde. Você percebe que um funcionário errou a mesma coisa que você já ensinou várias vezes para a equipe. Você sabe que precisa conversar com esse funcionário. Mas daí começam aqueles pensamentos. Será que ele vai ficar chateado? Será que eu vou parecer autoritário? E se ele responder mal, ai, agora já é tarde, eu vou deixar para outro dia, melhor deixar para amanhã. Só que daí passa uma semana, depois outra semana e você só lembra de falar com aquele funcionário quando ele errou novamente. Aí já vem uma irritação, não só pelo erro que se repete, mas porque você procrastinou a conversa que deveria ter falado imediatamente. Aí o seu tom de voz já vai mais ríspido, mais cortante, as suas palavras ficam secas. E o funcionário fica na defensiva, lógico. Ele deve pensar, mas puxa, eu só errei agora. E a conversa termina pior do que começou. Se você já viveu alguma coisa parecida, você não está sozinho. Por isso é tão importante saber que a comunicação clara e no tempo certo é um dos maiores desafios que os líderes precisam superar. E o problema não é o feedback, a comunicação em si. É esperar demais para fazê-la e aí, se o erro se repete, ele fica na sua conta. Muita gente acredita que feedback é sinônimo de bronca, mas não é. Feedback significa retorno, acompanhamento, ajuste, correção. E isso é papel do líder. É ajudar alguém a enxergar aquilo que talvez ele não tenha percebido ainda. Porque ninguém quer errar. Pense em um treinador, imagina um atleta treinando para uma competição. Toda vez que ele executa um movimento errado, o treinador precisa corrigir imediatamente. Você acha que isso acontece porque o treinador quer desanimar o atleta ou porque está querendo desenvolver o atleta? É lógico, ele corrige porque acredita no potencial daquele atleta. E assim acontece com você no cartório. Agora pense num avião que parte de São Paulo lá para Paris. Se o piloto sair 10 graus da rota, ele vai parar, sei lá, na África. E aí o copiloto viu, mas não vai dizer para não magoar o colega. Tem que conversar, tem que corrigir a rota para que a pessoa não vá desavisada parar em outro lugar. No cartório acontece a mesma coisa. Quando um líder deixa de orientar, ele não está sendo bonzinho, ele está sendo omisso. Ele está permitindo que o erro se torne um hábito e também está permitindo que o funcionário gaste a mesma energia no trabalho para fazer uma coisa errada. Isso não é desenvolvimento. Então entenda, feedback é cuidado. Existe uma frase que eu gosto muito. Quem não corrige um comportamento hoje pode estar permitindo um problema maior ali na frente. Então, dar feedback é um ato de responsabilidade e é papel do líder. É mostrar ao colaborador que você acredita na capacidade dele e na capacidade de melhorar. A omissão nunca desenvolve ninguém e fica na sua conta o erro. A partir daquele momento que você não falou, o funcionário já não está errando, quem está errando é o líder. E pior ainda, tem líderes que ficam falando mal do funcionário porque erram, mas não vão lá falar para ele. Isso é horrível e é dessa falta de ação do líder que vem a irritação. A irritação nem sempre é com o funcionário, mas é porque o próprio líder sabe que não fez a parte dele, que tem dificuldade de conversar. Mas tá, vamos em frente. Tem uma questão importante sobre corrigir o funcionário. Pega um papel e uma caneta que eu vou te mostrar como é fácil orientá-lo, sem que você pareça autoritário. A primeira regra é nunca corrija a pessoa, corrija o comportamento. Esse talvez seja o segredo mais importante. Não diga você é desorganizado, você errou. Diga eu percebi que alguns protocolos ficaram sem conferência nessa semana. Ou percebi uma desorganização nos protocolos. Percebe a diferença? Na primeira frase você ataca a identidade do funcionário, a competência do funcionário. Na segunda você fala sobre um processo que não foi bem feito. Aí você não está rotulando, colocando crenças naquele funcionário, diminuindo esse funcionário, porque rótulos machucam. Agora, mostrar o processo que precisa ser aprimorado
não é pessoal. Existe uma estrutura muito simples que qualquer líder pode usar no feedback. Primeiro, descreva o fato, sem julgamento. Ontem o cliente precisou aguardar porque a certidão não estava pronta. Depois você explica o impacto. Isso aumentou o tempo de espera, gerou uma insatisfação no cliente e ele reclamou para o titular. E aí, por último, construa a solução junto com a pessoa. O que você acha que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente? Percebe que o objetivo não é encontrar o culpado, é encontrar uma solução para um processo que acontece sempre. E é muito importante que esse feedback seja desenvolvido de forma restrita, discreto, apenas para a pessoa. Não é na frente de todo mundo, onde você pode fazer o colaborador se sentir humilhado, constrangido. Chama num canto, fala sobre o problema, orienta como fazer, questiona de que forma você pode ajudá-lo nesse processo. E aí sim, confere se ele está fazendo certo, de tempos em tempos, e quando ele estiver acertando, dá um elogio. Diz, nossa, como tu melhorou nesse processo, né? Mais um ponto para anotar. Feedback também serve para elogiar, como eu falei agora. Existe um erro muito comum. Alguns líderes só chamam os funcionários para conversar quando alguma coisa deu errado. Isso cria medo. O colaborador passa a pensar: se o meu chefe me chamou, vem problema. Não faça isso. Quando alguém evoluir, reconheça. Quando alguém atender muito bem um cliente, passa e elogie. Elogie na frente da equipe toda. Quando perceber dedicação, valorize. O cérebro repete comportamentos que recebem reconhecimentos, que validam a pessoa. Essa é importante também. Anota mais essa que também é importante. Feedback é todo dia. Não espere a avaliação anual. Não espere o problema acontecer. Feedback é como ajustar a rota do avião. Pequenas correções evitam grandes acidentes. Permitem corrigir a rota e não parar lá na África. Quanto mais rápido acontece a conversa, mais leve ela costuma ser. Então eu quero te deixar uma reflexão. Pensa no melhor líder que você já teve. Provavelmente ele conversava com você, orientava, corrigia, ensinava, mostrava como se faz, acompanhava. Agora pense no pior. Talvez ele nunca dissesse nada, só que um dia ele descarregava tudo de uma vez. E sempre com um tom de crítica pessoal. A diferença entre esses dois líderes não era a cobrança ou o erro em si, era a intenção. O bom líder dá feedback para desenvolver a pessoa, ele torce pela pessoa. O mau líder dá feedback para descarregar a sua frustração. Nunca esqueça disso. Feedback não é uma conversa para mostrar quem manda, para criticar ou para julgar. É uma conversa para fazer alguém crescer e se desenvolver. Porque um verdadeiro líder não mede o seu sucesso pela quantidade de pessoas que obedecem ele, pelo índice de erros que ele corrige. Ele se mede pelo número de pessoas que evoluem graças à sua liderança e ao seu ensino. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na hora de liderar ou de dar feedback. E compartilhe essa aula com outro líder que precisa aprender a desenvolver pessoas por meio de conversas que realmente transformam. E agora eu quero terminar essa aula com uma dica prática. Mas antes, eu quero que você curta a Cartoryflix. Você deixe um comentário aqui nessa aula para que mais pessoas recebam conteúdos da Cartoryflix. Lembre-se que a Cartoryflix tem muitos cursos de lideranças e até mesmo aqui no YouTube tem uma série de temas bem práticos para te ajudar a se desenvolver como líder. E se você precisar de um treinamento e mentoria para a sua equipe de líderes, entre em contato com a Cartoryflix, pois nós temos mentorias e consultorias específicas para melhorar a sua liderança e todo o potencial da sua equipe. Agora, voltando para a última dica. Se você precisar dar um feedback, lembre-se dessa regra. Não espere mais de 5 dias para conversar. Quanto mais tempo você deixa passar daquela conversa, mais detalhes são esquecidos, mais emoções se acumulam e maior fica o problema. Feedback não é uma conversa para descarregar a frustração,
é uma conversa para construir crescimento. Por isso, anote tudo se você não conseguir falar na hora. Anota o que aconteceu, anota o fato e o impacto, como eu te ensinei nessa aula. Aí você dá uma orientação com detalhes do comportamento e da situação. Porque esse é um dos maiores diferenciais das lideranças que inspiram pessoas. Eu te espero nas aulas da Cartório Flix.